Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. Hoje vamos falar de esportes, rádio. O nosso entrevistado da noite é o narrador, a voz da emoção do rádio brasileiro, meu amigo Nilson César. Nilson, seja muito bem-vindo aqui ao Fala aí, Jô dessa noite. Grande Jô, muito feliz de estar aqui com você, rapaz. Bacana. E essa câmera aqui, estou certo nela, né? E me convidaram para falar do que eu gosto. Falar de esporte, falar de rádio, falar de futebol, falar de Fórmula 1. Você está jogando peixe na água, viu, Jô? Maravilha. Nilson, e vamos começar falando dessa semana. Tivemos aí no domingo a Fórmula 1 aqui no Brasil. Você foi 16 anos o comandante da Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan. Qual é a emoção de narrar uma corrida e toda aquela estrutura que é montada? É bem bacana. A Fórmula 1 é um circo legal, né? É um circo muito diferente, né? E eu participei durante 16 anos mesmo, de 84 a 2000, fazendo todas as corridas lá na Jovem Pan. E você sabe que eu não conhecia nada de automobilismo. A primeira vez, o seu Tuta, que era o pai do Tutinha, que está hoje comandando a gente lá na Pan, você conhece automobilismo? Você já viu roda? Falei, seu Tuta, roda eu sei. De automobilismo não sei nada. Mas eu me lembro que a primeira prova foi em 1986. Não, foi de 86 a 2000. Foram 14 anos, não foram 16, não. 86. Aí o Jornal Nacional fez uma entrevista com a rapaziada que estava cobrindo e eu fui entrevistado ali no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Como é que você narraria a última volta? Eu me lembro que eu falei, lá vem Senna, Piquet, pouco importa, o que importa é a dobradinha brasileira. E fechou o Jornal Nacional daquele dia com o boa noite do Cid Moreira. Eu acabei de falar isso, o Cid falou boa noite. E no dia seguinte o que deu? Piquet em primeiro, Senna em segundo. Quer dizer, largura total, né? Largo de verdade. E aí a corrida seguinte de 86 foi aquela famosa de Jerez de la Fronteira, onde o Ayrton ganhou com o bico do carro do Mansell. O Ayrton tinha aquela Lotus preta e o Mansell com o Williams. E eu lá na narração, grande vitória de Senna. O Reale Júnior que estava comigo botava a mão na cabeça. Falei, meu Deus, esse moleque é maluco. Porque não dava. O computador na época, para você ter uma ideia, ele só atualizava na volta seguinte. Então foi outro chutaço. Mas deu certo. E aí a Fórmula 1 passou a fazer parte da minha vida. E eu sou muito grato, porque eu acho que, como profissional, em nível pessoal, você conviver com povos diferentes, com culturas diferentes, a cada semana, estando num país diferente, faz você evoluir como ser humano. Então eu tenho uma dívida de gratidão com a Fórmula 1, principalmente porque me fez evoluir muito profissionalmente e mais ainda como ser humano. E você acabou convivendo de 86 a 94, de 86, né, a 94, com um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro. Como foi conviver com Ayrton Senna? Muito legal. Eu nunca vi... Olha, eu vou te dizer, viu, Jô? Eu conheço gente do esporte de todos os segmentos, mas eu nunca vi um cara tão dedicado, tão profissional, com um objetivo tão traçado como nós tivemos o Senna. Então, acompanhei ele desde sempre, né? Eu só não peguei 84 e 85 dele. De 86 em diante, eu participei de todas as corridas da vida desse rapaz, os 3 títulos do mundo que ele conquistou, né? O primeiro lá em Suzuka, no Japão, que eu acho que foi a grande corrida da vida dele, aquela de Suzuka, aquela em 1988, onde ele ganhou o primeiro título mundial. Foi um prazer enorme conviver com o Senna, porque é um cara que nos ensinou muito. Para quem quis extrair ensinamentos do Ayrton, nós conseguimos extrair. Eu tenho mais ou menos a mesma idade, né? Que o Ayrton teria hoje 60 anos de idade, se fosse vivo. Ele morreu com 34. E eu estou com 58. Então, até por ter a mesma idade, a gente conversava muito sobre tudo. Então, o Ayrton é um cara que nos ajudou muito, nos ensinou muito e nos mostrou muito que para se conseguir algo na vida, você tem que ter o foco que ele teve.
Esse cara foi um exemplo de foco e determinação e uma figura extraordinária que eu tive o privilégio de conviver. E você lembrou de Suzuka 88, mas em 89 também, apesar de não ter ganho, quer dizer, ele ganhou, mas não levou, e aquilo também mostrou uma determinação muito grande, né? O acidente, daí voltar e começar de novo para buscar aquela vitória. A batida, né? Com o Prost. Isso. Então, tudo na vida do Ayrton foi emocionante, né? E culminou com aquela tragédia do 1º de maio lá em Imola, na Itália. Você estava lá? Tava, opa. Estava, e não só estava, como eu cheguei na porta da UTI com a doutora Maria Tereza Fiandri, e a médica que atendeu ele, a doutora Maria Tereza, ela falava: "Io non capisco niente, o ragazzo é destruto e não é morto." Quer dizer, ela está dizendo que ele está destruído, né? Principalmente na questão cerebral, só que ele tinha uma resistência orgânica tão grande que o coração não parava de bater. Aí eu falei: "Mas existe alguma chance?" "Ah, não. 4 ou 5 horas, Pio é morto." Ela já tinha previsto, né, que naquele período pararia de bater o coração, porque ele já estava com a morte cerebral, né? E 4 ou 5 horas depois, ela abriu a janelinha da UTI, e a gente estava lá na porta da UTI. Adesso é morto." E foi a notícia mais triste que nós queríamos ouvir, né? Que o mundo quis ouvir, os brasileiros, então, nossa, ninguém queria ouvir aquela notícia. Sim. Mas desde que nós chegamos no Hospital Maggiore, aquele final de semana, eu passei o final de semana praticamente todo no Hospital Maggiore, lá em Bolonha. Na sexta, eu fui na ambulância que levou o Rubinho Barrichello, eu fui dentro da ambulância. Eu e o falecido Cândido Garcia. Nós fomos dentro da ambulância com o Rubinho até o Hospital Maggiore. No sábado, morreu o Roland Ratzenberg. E no domingo, eu voltei ali para a morte do Ayrton Senna. Quer dizer, foi um fim de semana que, se eu pudesse eliminar da minha vida, eu eliminaria. Lógico, se ele falasse assim: qual é o final de semana que você quer eliminar da tua vida? Que não tivesse acontecido aquele final de semana em Imola, na Itália. E depois disso, a Fórmula 1, principalmente no Brasil, teve um declínio, né? Porque a gente perdeu, né, o nosso maior ídolo. Não, porque aqui é um país de monocultura esportiva. Monocultura. Aqui é o país do futebol. O brasileiro só gosta de outro esporte quando tem brasileiro ganhando. O Guga está ganhando tênis, aí vamos gostar do tênis. Parou o Guga, acabou o tênis. Aí é um ou outro apaixonado que continua seguindo o tênis. No esporte, no boxe, estava lá o Éder Joffre, depois veio o Maguila, saiu o campeão. O brasileiro não gosta. O brasileiro gosta, ele não gosta do esporte, ele gosta do ídolo, do vencedor. Exceto o futebol, por se tratar de um país de monocultura esportiva. E é uma pena, né? Com certeza, até porque a gente tem um país de ampla cultura. E isso é demonstrado, inclusive, nas Olimpíadas, quando a gente praticamente tem resultados pífios perto de outras potências. Né? Deu uma melhoradinha, mas um país continente como esse tinha que melhorar muito mais. Com certeza, principalmente quando nós sediamos as coisas. Claro, né? Claro. Nilson, vamos falar um pouquinho então agora de Copa do Mundo. Nós tivemos agora, em 2014, a Copa aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, que foi aquela sapecada que nós levamos. E 2018, um técnico que todo mundo colocou bastante fé e acabou também não levando. Como você vê a seleção brasileira hoje? Olha, antigamente você falava: o Brasil vai entrar em Copa do Mundo, já está entre os favoritos. Hoje eu não coloco, não. Pode até ganhar. Porque Copa do Mundo é assim, Jô, eu aprendi. Essa aqui foi minha 8ª Copa na Rússia. Eu estou há 38 anos na PAN, eu sou locutor de maior tempo na história narrando futebol na Jovem Pan. Nenhum outro ficou 38 anos narrando futebol na PAN. Eu sou locutor de maior tempo na história. Então, essa aqui foi a 8ª Copa que eu cobri, ao vivo, em loco, na Jovem Pan. Então, gente, Copa do Mundo, eu costumo dizer o seguinte: precisa estar bem naquele mês lá no Catar, que é a próxima Copa, que vai ser em novembro, né? Final do ano no Catar, final de 2022. Se estiver bem naquele mês, se encaixar naquele mês, a coisa vai. Aí você não pode ter moleque só para jogar Copa, você não pode jogar só com moleque. Você precisa mesclar a molecada com um jogador mais experiente, né? Porque Copa do Mundo é assim. E vale o mês. Vale o mês. A França não teve bem no mês lá na Rússia, ganhou. A Croácia, que tem um time medíocre, chegou a uma final de Copa do Mundo, porque naquele mês as coisas estavam dando certo. Então, nós temos jogador de qualidade? Temos. Melhor nosso é o Neymar, que não joga.
Para mim é aquele que fala que o Neymar é gênio. Isso aí, para quem nasceu hoje, tudo bem. O cara nasceu hoje, ou nasceu há 15, 20 anos atrás. Tudo bem. Agora, a gente está com 58 anos de idade, para mim ele é um jogador médio da história do futebol do Brasil. Só. Mais nada além disso. Ele é ruim? Claro que não é. Mas é um jogador médio da história. Como o Neymar, nós tivemos muitos jogadores aqui bem melhores. Agora, eu entendo a geração de 14, 15 anos de idade, que não viu outra coisa, falar uma bobagem dessa. Por exemplo, eu pego o Ronaldo Fenômeno, ele não engraxa a chuteira do Ronaldo, na minha concepção, na minha opinião. Então, nós temos o Neymar, que é o melhor e não joga. Nós temos um Tite, que é muito melhor dirigindo o clube do que a seleção brasileira. Aliás, essa semana eu falei sobre isso na Jovem Pan. O Tite dirigindo clube, para mim, é 10 vezes melhor do que dirigindo seleção. O técnico que vai para a seleção, ele fica refém do esquema de CBF, refém de jogadores, inibe o trabalho. É o que acontece com o Tite. Aí o Tite fica lá, falando muito, você não entende nada do que ele quer falar. Na seleção, ele é um embromation. E como técnico de clube, eu gosto muito do Tite. Nossa, foi vitoriosíssimo no Corinthians, e os clubes que ele passou sempre foi muito bem, mas na seleção virou embromation. Então, esperar o quê de seleção brasileira? Rezar para que no final de novembro, lá, né, que vai ser a Copa no Catar em 2022, o grupo esteja bem. Foi isso que aconteceu na Copa tem... América? Hã? Foi isso que aconteceu na Copa América? A gente estava bem? A América é diferente, né? Você não vai enfrentar as grandes seleções do mundo. A grande seleção que nós enfrentamos foi a Argentina. Sim. Né? O Uruguai, talvez. Mas a grande seleção é a Argentina, que não está lá essas coisas também. Não é verdade? Ganhamos do Peru, rapaz. Peru, com todo respeito ao pessoal de Lima, aos peruanos que estão nos assistindo, é muito fraco no futebol. Nós ganhamos uma Copa América em cima do Peru. Quero ver quando vai enfrentar as grandes escolas de futebol do mundo, Itália, Alemanha e companhia de limitada. Aí sim que você vai avaliar. Que foi, inclusive, o que aconteceu na Copa, né? A hora que pegou a Bélgica. Que é uma porcaria. A Bélgica, em termos de Copa do Mundo, em nada é a mesma coisa que nada. Só que ela tá com teve uma geração muito boa, deu um time que deu encaixe na Copa da Rússia, sim, e eliminou a seleção brasileira. Mas lembre-se que ela quase foi eliminada pelo Japão, não foi isso? Foi. Quase foi eliminada pelo Japão. O que significa a Bélgica? O que ela conquistou em Copa do Mundo? Nada. Tanto que depois caiu já, né? Logo na sequência já caiu. Mas o que eu estou dizendo é que aqui a gente é muito baba-ovo. Você tem que entender o seguinte, Copa do Mundo é Alemanha, respeito, Itália, respeito, Argentina, respeito, Uruguai, tem que respeitar o Uruguai porque é rivalidade direta, Brasil. Então, Copa do Mundo são esses grandões, esses gigantes. Sazonalmente aparece uma seleção ou outra. Espanha ganhou uma. Uhum. A França agora já é a segunda Copa, você tem que respeitar. Entendeu? Mas Bélgica, essas coisas, é só se Croácia, é só se dar certo naquele mês e ter uma geração boa para jogar futebol. Eu não sou baba-ovo. Eu ainda entendo que a melhor escola de futebol do mundo é a brasileira e a segunda escola do mundo é a argentina. São as duas melhores escolas. A gente não ganha porque nós somos muito desorganizados. Tremendamente desorganizados. A exportação também está atrapalhando, não está? Também, né? Mas os jogadores vão para a Europa e aprimoram a parte tática. Uai, teria que ser melhor quando viesse para a seleção. É que nós somos, sabe, eu comecei, eu queria o seu Jesus, que está lá no Flamengo, dirigindo a seleção. Sabe? Pegar um técnico que não fosse vinculado tanto ao Brasil. Porque o cara vira refém de jogador, os caras são refém do Neymar, rapaz. Fica babando o ovo do Neymar, entre os 3 melhores do mundo, entre os 300. Na posição 250, aí eu coloco o Neymar. É piada esse negócio de achar que o Neymar está entre os 3 melhores do mundo. Quem viu um jogador de verdade jogar e vê o Neymar, fala, para de fazer piada. Então você pega o Tite e o Tite vai lá na imprensa, em frente de todo mundo, ele entrou entre os 3, meu menino está entre os 3. Para com isso. Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente tem que fazer uma pausa pequenininha para os nossos intervalos. Daqui a pouco a gente volta com o Fala aí Jô dessa noite e o narrador Nilson César, a emoção da voz do rádio brasileiro.
Estamos de volta com o Fala aí, Jô, dessa noite, onde entrevisto Nilson César, a voz da emoção do rádio brasileiro. Nilson, a gente está falando aí falamos da Fórmula 1, falamos da seleção brasileira, vamos entrar agora nos clubes. Vamos! A gente tem agora, essa semana, depois de amanhã, na final da Copa Libertadores, Flamengo representando o Brasil, apesar de que eu não sou muito daqueles que falam que o Flamengo é Brasil, porque a gente sabe que a rivalidade... Você, como corintiano, vai torcer pro River Plate, é? Olha, dessa vez eu vou torcer pro Flamengo, porque aí a gente consegue uma raspinha ali para ir para Libertadores do ano que vem. Interesse, né? Interesse, né? Bom, mas como você vê o Flamengo? O Flamengo tá fora da casinha. O Flamengo tá jogando muito futebol mesmo. Pontualmente trouxe jogadores importantíssimos, o Rafinha lá na lateral direita, o Felipe na esquerda, recuperou o futebol do Ilharão. O Gerson veio da Europa e caiu nesse meio campo do Flamengo como uma luva. O Arrascaeta jogando uma barbaridade. Você tem lá o Rodrigo Caio jogando muito. Aquele Maria, zagueiro, baita de um zagueiro. Depois você tem lá o Bruno Henrique e o Gabigol, que estavam dando sopa no Santos, jogando uma barbaridade. E o seu Jesus, que endireitou a coisa. Jesus pôs a mão, a coisa ficou boa, você viu? O Jesus meteu a mão ali, a coisa... porque o time não estava bem, né? Uai, mas tem Jesus para ajeitar. Chegou Jesus ali, ajeitou a coisa. E olha que o professor Jorge Jesus foi muito criticado no começo pelos torcedores do Flamengo, queriam a cabeça do português, né? Mas ele teve tempo, montou um time que está fora da casinha. A campanha do Palmeiras e do Santos é campanha de campeão. Jogando futebol desse tamanhozinho, hein? Tanto o Palmeiras como o Santos. Olha o futebol do Palmeiras, ó, e do Santos, desse tamanho. Mas é campanha em números de campeão. Por que não ganhou o título brasileiro e o campeão será o Flamengo matematicamente? Porque o Flamengo está fora da casa. Está fora da casinha o Flamengo. Então vai jogar um jogo contra um time muito duro, que é o River Plate. Um time atual campeão da Libertadores, timaço. Tem o Gadiardo, que é um grande treinador, né? Um grande técnico também. Eu tô achando que vai ser um jogo assim, pau a pau, mas eu tô acreditando na vitória do Flamengo bem apertado. E vou torcer muito pro Flamengo ganhar esse título. Realmente o Flamengo tá voando, né? O Flamengo, uma semifinal de Libertadores, colocar 5-0. O Flamengo pode ser campeão no sábado e no domingo. Isso é inédito no futebol. Sábado pode ser campeão se ganha o título do River Plate. Domingo, se o Palmeiras não ganhar do Grêmio, matematicamente o Flamengo já é campeão, quer dizer, pode ser campeão brasileiro no sábado e no domingo, e pode perder o título da Libertadores no sábado e ter que comemorar o brasileiro no domingo. Vai ser engraçado isso. Mas eu tô achando que vai bizar, vai ganhar a Libertadores no sábado e matematicamente pode ser campeão brasileiro no domingo, porque eu tô desconfiado que o Palmeiras não ganha o jogo do Grêmio, não. Vai dar um empate. E se der empate, o Flamengo já é campeão matematicamente no domingo. E como você falou, né? É uma campanha maravilhosa. Mais de 70 gols no campeonato, quer dizer... Barbaramente. O Flamengo... Jogando aberto, jogando bonito. É diferente. Para mim, o melhor time do último século aí é o Flamengo. Com certeza. Do novo século é o Flamengo. Sim. Bom, 5-0 numa semifinal de Libertadores. Depois pegou... No Campeonato Brasileiro, goleadas atrás de goleadas. Jogando uma barbaridade o time do Flamengo. Até o meu Corinthians acabou sofrendo, sendo vítima. O seu Corinthians tá querendo faz-me rir esse ano aqui, entendeu? É que se é novo, você não lembra, eu também não lembro direito do faz-me rir, mas disse que era medonho. O time do Corinthians é medonho. O time do Corinthians esse ano aqui é vergonhoso, sabe? Time, ó. Mas fomos campeão já. Nossa Senhora, olha a incompetência que tiveram os adversários. O Corinthians deu uma volta olímpica, ganhou Desde o começo do ano eu estou falando que o Corinthians ia dar uma só. Mas não deu outra, o time é Olha, Corinthians, gente, Corinthians é grande demais para ter um time tão ruim como tem. Então o Corinthians que trate de fazer alguma coisa para a temporada do ano que vem, com a chegada aí do Thiago Nunes, né? Com o novo treinador, para voltar a ser campeão. O Corinthians não é para entrar em campeonato para ser partícipe. Corinthians é grande demais. Corinthians entra em campeonato para ganhar, mas não com essa bola medonha que vem jogando. Mesma coisa do São Paulo, horroroso o time do São Paulo. Tem nomes, tem um monte de nome o São Paulo ali. Só que os nomes não jogam nada. Trouxeram um lateral, o Juan Fran, é isso? Ele entra com o Neto dentro de campo. O netinho dele dentro de campo. Daniel Alves, fim de carreira. Hernanes, fim de carreira.
Esse Pablo jogava bola lá no Atlético Paranaense, não joga nada no São Paulo. O Pato, coitado. O Pato, o negócio dele é o baú. Só pensa na mulher na mulher dele, que é filha do Silvio. Parece que está olhando para a lua enquanto o jogo está acontecendo. Então, quer dizer, por isso que você tem o Flamengo sobrando no pelotão. Os grandões aqui de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, o Santos aqui oscilando também, né? Então, é por isso que o Flamengo está sobrando. Se continuar assim ano que vem, nesse mesmo patamar, o Flamengo leva de novo com facilidade. E me fala uma coisa, você falou dos grandões de São Paulo. No início do Campeonato Brasileiro, saíram os 4 na frente. Né? E falavam que era o mini paulista, vamos dizer assim. E aí veio o Flamengo e mostrou que não é, né? Que não é. Não é. Tá aí o Por que os times paulistas estão agora, nessa situação? O Corinthians rezando agora aqui para o Flamengo ganhar a Libertadores, para ver se ganha uma vaga para pré-Libertadores. Porque Libertadores direto nem pensar. Libertadores direto não vai conseguir. Pode ser que entre na pré-Libertadores o Corinthians. São Paulo também está correndo o risco de disputar uma pré-Libertadores. E tem sido eliminado aí, Corinthians, São Paulo, quando disputam pré-Libertadores. O time de São Paulo, o Palmeiras era o único que eu tinha um pouquinho mais de esperança. Mas o Palmeiras tem essa obsessão para ganhar a Libertadores. E não tem tradição de conquista em Libertadores. O Palmeiras chegou em finais, verdade, mas ganhou uma só. O Palmeiras tem uma conquista em Libertadores em 1999, ó. Tempo do Bolinha. 1999 o Palmeiras ganhou uma Libertadores, não ganhou mais nada. E ganhou nos pênaltis ainda em 99. Então, essa obsessão atrapalha. E atrapalhou. Contratou mal. O planejamento do Palmeiras foi horrível. Contratou um monte de jogador errado. Jogadores que nem atuaram. Corinthians não tem dinheiro, então foi do jeito que dá. O São Paulo contratou um monte de jogador, mas um monte de velho aí que caindo aos pedaços, o time não está andando. Molecada do São Paulo, às vezes o cara, por exemplo, esse Antony, tá achando que já é Garrincha, o moleque está começando. É verdade, tem que falar as coisas. Então, São Paulo com essa molecada perna demais, sabe? Perna na gíria do futebol achando que é demais, sabe? Então, um monte de molecada perna lá no São Paulo e veterano junto, querendo mandar. E os veteranos mandaram na coisa. Conseguiram demitir o Cuca, né? Que era o treinador. Queriam porque queriam o Fernando Diniz. Agora eles precisam jogar, precisam responder. Porque não adianta derrubar o técnico, tem que fazer, já que eles escolheram o técnico, tem que fazer o técnico, né? Vou botar a resposta aí, porque não deu certo o futebol de São Paulo. O Santos é o melhor, porque com o elenco que tem, o Santos está em terceiro lugar no campeonato. O Sampaoli, quando não é professor Pardal, porque às vezes ele é professor Pardal, ele tira os 2 melhores do time, o Vitor Ferraz e o Carlos Sanches. Né? Contra o Corinthians foi assim, ele deixou de ganhar o jogo do Corinthians da Arena, porque ele botou os 2 caras no banco. Aí é Pardal, né? Não, mas aí é bom, né? É bom pro Corinthians. Quando ele não é professor Pardal, ele é um grande treinador, Sampaoli. Quando ele quer inventar muito... Agora me fala uma coisa. Já fazia tempo, né? Que a gente não via um time assim. A gente teve aqueles São Paulo da década de 90, do Tele. O próprio Flamengo de 81, o Internacional do Flamengo Minelli. Daquela Copa União, que ele foi campeão brasileiro, que dizem que não foi. Leandro, Andrade, Adílio, Zico. Meu Deus, aquele Flamengo era fortíssimo. Sim. E o próprio Palmeiras. O Inter, de Manga, Cláudio o Palmeiras da fábrica de leite, né? O Palmeiras da Parmalat, que foi fortíssimo também. Entendeu? Mas fazia tempo que não tinha um time assim, não. Olha... Que time tem o Flamengo? Eu estou torcendo muito para conquistar a Libertadores da América. Queria mandar um abraço aqui ao Galvão Bueno, aproveitar. O Galvão teve um problema cardíaco lá em Lima, no Peru. Fez um cateterismo, uma obstrução numa artéria, e não vai narrar a final da Libertadores da América. Luiz Roberto já viajou lá para Lima. Mas, ô Galvão, recupera logo aí. Meu amigo Lorde Galvão Bueno, que eu tive o privilégio de... Durante 14 anos acompanhar em viagens, toda semana a gente viajava junto para cobrir a Fórmula 1. Deu um susto na gente aí, mas vamos torcer para você se recuperar brevemente, meu amigo, para que você volte a narrar e encantar o Brasil aí com esse vozeirão que ele tem, né? Então, aproveitando seu programa aí, desejar boa sorte e boa recuperação para o Galvão, que passou por um cateterismo lá em Lima, no Peru, e evidentemente não vai poder narrar
a final de Flamengo e River Plate. Até porque é um flamenguista roxo, né? Doente, flamenguista doente. Apesar de que ele não fala, né? Não, mas ele é. Eu falo, pergunta para mim, eu conto. Nilson, e me fala uma coisa, já que a gente entrou nessa seara, às vezes a gente vê a narração de outros países e a gente vê que o narrador coloca o coração e fala do time dele com orgulho quando está narrando um jogo. O latino é assim, né? E por que no Brasil tem esse negócio de... Eu quando eu estou narrando, eu torço para minha narração. Sinceramente, eu estou um pouco... Tá certo que se você estiver narrando o São Bento na final, você vai fazer a festa. Aí é diferente. Aí é diferente, mas falando sério, o cara... Você tem que torcer para a sua transmissão, para você estar bem, né? Então, eu fico muito contente porque a torcida do Corinthians acha que eu sou corintiano. A torcida do São Paulo acha que eu sou São Paulino. A do Palmeiras acha que eu sou palmeirense e a do Santos acha que eu sou santista. É ótimo. Quando você consegue agradar todos, é excelente. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que você tem que fazer mesmo. Você tem que narrar com a mesma emoção. E outra coisa, se o Bragantino meter um gol no Corinthians do Pacaembu, eu grito o gol do Bragantino como se fosse o gol do Corinthians, igualzinho. Para mim não tem de ser. Ainda berro no ouvido do Vampeta. Quando o Vampeta está do lado, eu berro no ouvido dele. E tem que ser assim, isso é profissionalismo. O latino, você fala dos colombianos, peruanos, eles fazem escândalo mesmo, mais com clubes, com seleções. A gente é mais moderado na coisa. E me fala uma coisa, agora a gente tem aí você e a gente tem uma nova geração de narradores esportivos e o teu filho, o Fausto, é um deles. Para mim, o Fausto é disparado o melhor narrador esportivo que surgiu nos últimos 10 anos. O Fausto narra muito, muito. Ah, mas ele é muito parecido com você. É isso mesmo, tem que ser. Por quê? Porque você tem sempre um espelho quando você começa a sua atividade profissional. E depois você vai adquirindo a sua maneira, o seu jeito. Então, hoje o Fausto, para mim, o Fausto Favara, é o grande nome do futuro da narração no rádio brasileiro. Mas disparado, ele é o melhor. Disparado. Não é porque é filho, não, ele é bom mesmo. Moleque é fera. Chegou aquele que vai valer a pena se aposentar? Quem? Eu não quero aposentar daqui uns 15 anos só. Mas é verdade, porque a Jovem Pan está muito bem servida, porque tem um narrador de altíssimo nível, que é o Fausto. E em breve a gente vai trazer aqui o Fausto e o Nilson. E vamos fazer um programa com os dois aqui. Venha com o maior prazer, venha com o maior prazer. Nilson, o programa está chegando ao fim. Eu queria te perguntar... Passa logo, coisa, né? Passa rápido, né? Quando o papo é bom. Eu queria te perguntar uma coisa e depois te fazer um pedido. Mas primeiro eu queria te perguntar, existiu alguma narração que foi marcante, que até hoje você... Olha, tem uma narração fenomenal que eu entendo, que é o primeiro título do Senna, narrando Fórmula 1. Se eu tivesse que escolher dois, essa seria uma. Primeiro título dele em 88, lá no Japão. Eu estava lá em Suzuka. E o 100º gol do Rogério. Por quê? Quando um goleiro vai marcar 100 gols, e aquele dia eu dei horário, 17 horas tantos minutos, aqui Barueri, será que vai? Será que vai? Será que vai? E eu tenho o privilégio do Rogério ter no toque do celular dele esse gol meu. No dia seguinte, na segunda-feira, quem me ligou? Rogério Ceni. Milton Cruz ligou, passou o telefone para ele. Poxa, você pode mandar a gravação, ouvi todas, a sua ninguém narrou igual. Então, esse gol do Rogério é um gol que eu tenho com muito carinho, porque é um gol inédito. É inédito. Tem tantos outros, aquele do Ronaldo na Vila por cobertura. Tem tantos gols emocionantes que eu tive o privilégio de narrar, mas eu cito sempre esse do Rogério pela maneira inédita. Eu acho que dificilmente um goleiro vai marcar 100 gols numa carreira. Concorda? Concordo. Então, como é uma coisa inédita, é isso. Mesmo sendo corintiano, eu concordo. Mas é verdade. E foi o primeiro gol que ele fez contra o Corinthians. Ele nunca tinha marcado contra o Corinthians. De falta. Tinha que ser o 100º. Foi o 100º, contra o Corinthians. E o título do Ayrton, porque eu sabia da obstinação desse rapaz de ser campeão do mundo. Então, eu tive um orgulho danado de estar naquela tarde de domingo lá no Japão, madrugada para vocês ainda no Brasil, para mim era tarde de domingo no Japão, narrando o primeiro título mundial do Senna. Narrei os outros dois também, lá no Japão, estava lá também. Mas esse primeiro foi diferente. E para a gente encerrar,
eu queria te fazer um pedido. Não, menos gritar gol, porque eu tô no ar-condicionado e garganta ruim. Ah. Não, gritar gol Não, mas não. tem uma narração que você gostaria de A do de ter feito? Rogério. Pega aí no YouTube, bota a narração do Rogério Ceni, que isso aí fecha com chave de ouro. Porque é exatamente isso. Bota a narração do Rogério Ceni, do 100º gol do Rogério. Vão lá no YouTube, tá cheio de publicações dessa narração minha do Rogério Ceni. Fecha com essa narração que você vai fechar com chave de ouro. Maravilha. Bom, pessoal, o papo foi muito bom. Hoje a gente recebeu aqui no Fala aí, Jô, o narrador Nilson César, a voz da emoção do rádio brasileiro. Nilson, muito obrigado pela sua participação. Esse é um Jô Magrinho, rapaz. Olha aí, ó. Tem o Jô Gordão e o Jô Magrinho. Parabéns, viu, Jô? Que você continue fazendo esse trabalho legal que você está fazendo aqui e que você consiga todos os seus sonhos. Eu sei que você é um cara idealizador, que você ajuda muita gente. Eu sei que você é um cara que batalha por pessoas, que você continue assim, conquistando cada vez mais. Muito obrigado, viu? E eu que te agradeço a participação. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Prazer estar aqui. E a semana que vem a gente volta com Fala aí, Jô, aqui na Connect TV, às 20h30. Aguarde até lá. Um grande abraço, uma boa noite a todos.